Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz, irmãos, pela rica oportunidade que o nosso Deus tem nos dado de mais uma vez nós podemos estar na sua casa e aprender dele na beleza da sua santidade. Não tem coisa melhor, irmão, do que estar na igreja adorando a Deus. Deus já falou comigo fortemente nessa noite, irmão. E falou em todos os que já foi feito aqui, Deus falou comigo. Mas falou muito com a palavra que o irmão Zé Guia disse. Confiança. Confiança. Hoje, irmãos, o mundo está muito desacreditado. Está desacreditando. Está muito desacreditando. Não confia mais. Nós vemos tantas notícias assim estranhas acontecendo até no meio dos crentes, no meio da igreja. Pastor se matando, irmãos se matando. Isso é um sinal de falta de confiança. Aí alguém diz, mas Elias, ele fugiu, escondeu na caverna. Pois ele estava errado de fugir e ficar com medo de pedir a morte. Elias não estava certo, ele estava errado. Nós não podemos perder a confiança em Deus. Nós temos que estar sempre firmes, arraigados. Faz 44 anos que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus em 1973, dia 3 de setembro de 1973. E até hoje, irmãos, eu não tenho me decepcionado com Jesus. Cada dia o Senhor tem coisa nova para a gente. E a gente tem que estar sempre firme nos caminhos do Senhor. É nos dado a oportunidade, irmãos, nessa noite, de meditar com os irmãos. Hoje não é uma pregação propriamente dita, com apenas um versículo, igual a gente às vezes gosta de fazer, pregar. Me falaram que era o culto da família e que era para dar uma palavra concernente à família. Então é uma palavra de um caráter mais como ensinamento, mais como estudo. Então, em rápido dessa meia hora que nós temos, eu quero ser bem breve. Inclusive fiz algumas anotações. Eu não sou, irmão, de pregar e fazer rascunho, não. Vamos ler Efésios, capítulo 5, versos de 22 a 33, que é o restante do capítulo, e já entra no capítulo 6, vamos ler até o versículo 4. Quem tem Bíblia, irmãos, acompanha, que eu quero que vocês prestem muito bem atenção nesta leitura. Efésios, capítulo 5, versos 22 até o 33, que é o último verso do capítulo, já entra no 6 e vamos até o versículo 4. Ok? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Entrando no 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, Jesus. Acho que já podíamos encerrar e ir embora, né? Acho que está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Mas vamos tecer algum comentário sobre isso aqui. Irmãos, a Bíblia
é a nossa regra de fé e prática. Ela foi escrita num período de 1.700 anos, por mais de 40 autores, e ela se coaduna, ela se completa. E aqui nós temos o manual da família. Tudo que é fabricado tem um manual para você aprender a lidar com aquilo. E nós, quando Deus nos fez, Ele deixou um manual também, para entender a família, quando Ele criou a família. Nós conhecemos bem a história da criação. No 6º dia, Deus criou o ser humano, o homem. Então Deus criou todas as coisas, e os animais, e todo criou macho e fêmea. Porém, quando fez o homem, fez só o macho. E passou o tempo, pôs o homem no jardim, e Deus pegou e Adão, como todo mundo diz isso, eu também acho que é verdade, Adão ficava olhando que tudo tinha par. E para o homem faltava um par, faltava a parceira, uma outra coisa que completasse. E quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Aí Adão acho que falou, glória a Deus, né? Vai ter uma companheira para mim, quando Deus disse isso. Não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que disse, irmãos. Não vamos muito por Paulo não, hein? Porque Paulo tem negócio, é bom que o homem ficasse sozinho, que não tocasse mulher, assim como eu, tal. Mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, se Deus diz que não é bom, é porque realmente não é bom. E não é bom mesmo, né? Então, nós temos a construção da família, a constituição da família que Deus fez. A obra-prima da mão de Deus é a família. E o diabo, o adversário que já estava aqui na terra, ele pega e começa a querer destruir as famílias. Porque é a obra-prima que Deus fez. Ele é o opositor de Deus, faz oposição 24 horas e faz hora extra ainda. E tudo que Deus faz, irmãos, só para mentalizar, Lúcifer estava lá no céu, era um anjo de luz, que Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele foi jogado aqui para a terra pela sua rebelião, e ele estabeleceu o seu exército paralelo. Então ele tem aqui o reino dele, ele tem um reino paralelo, para competir com o reino de Deus. Então imagine você, prestem bem atenção, 2 linhas paralelas, essa parede uma, essa parede outra, e nós caminhando aqui, nesse meio, o diabo querendo arrastar a gente para lá, para o inferno, Deus querendo levar nós para o céu, e nós estamos aqui no mundo dessa disputa, nós somos disputados. Deus, mais educado, mais jeitoso, ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entro, sei com ele e ele comigo. Já o diabo não diz assim, ele vai infiltrando na vida das pessoas, ele vai infiltrando para destruir. Diz um certo pregador aí que o diabo anda com um saco de cunha de rachar lenha, e ele pega uma pequenininha, uma maiorzinha e uma grandona. Então você deu uma brechinha, ele põe aquela cunha e dá uma pancadinha. Vocês sabem o que é cunha de rachar? Cunha é um pedaço de ferro que se coloca para rachar madeira. Tem gente que não conhece, então não vai entender. É igual uma cunha para cunhar enxada. Então você põe uma brechinha, você faz uma brechinha, põe a cunha. Aí você dá uma pancada, a brechinha aumenta mais. Você põe a outra cunha maior, mais uma pancada. Quando a brecha aumenta, você bota a outra cunha maior e dá uma pancada e a madeira abre. É assim o diabo faz com a vida das pessoas. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Você dá uma brechinha, uma perna de grilo, dá uma janta para ele. Você dá uma brechinha, ele põe a cunha, pronto, já não fecha mais. Quando a cunha dele está ali, aquela brechinha não fecha mais. A tendência é abrir mais. Ele põe a outra e depois dá a última marretada e o crente desvia. Vocês podem ver que você vê muito crente carijó na igreja, crente amarelo, crente sem força de viver, porque dá muita margem, irmãos. Então o diabo, nós temos que ter ciência disso. Igual Deus quer que nós vamos morar no céu. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Mas a Bíblia diz que larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos que a encontrem. Então, por quê? Porque Deus, ele é educado, ele deixa você no livre-arbítrio. O diabo não, ele vai trabalhando, ele vai te enredando, ele vai te envolvendo. Por isso a Bíblia diz, nós que temos nos proposto a correr essa carreira, deixamos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Porque tem pecado e tem embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. E você embaraçado não consegue andar, não consegue caminhar, você vai cair. Então, mas isso não é pecado, irmão, tem nada a ver, não é pecado, mas é embaraço. E embaraçado você não consegue caminhar. Você vai parar e se quiser caminhar, termina caindo. Então por isso a Bíblia diz que nós temos que deixar todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu escrevi aqui alguma coisa. Nesse texto bíblico aqui, fala das mulheres, fala do marido e fala dos filhos. Fala tudo da família. Família, irmãos, não é familiares. Tem gente que... Família é quem mora na mesma casa. Pai, mãe, filhos. Se não é pai, mãe, filho, é pai e mãe. Se você mora em uma família, você pertence a uma família que mora ali. O tio, a avó, o bisavô, são familiares. São familiares. Então, estamos falando mais de família morando ali. Então, nós estamos tratando de quem está na mesma casa. Aí tem gente que pode dizer assim, mas eu não tenho família, eu moro sozinho. Eu moro sozinho. Então você mora sozinho, você é a sua família, porque você mora naquela casa. E você pertence a alguém. Então quem estiver ali com você é família. É família. Então, começando pelo versículo... O grande mal, irmãos, é que a Bíblia fala e nós achamos, não é bem assim. Não, é bem assim sim. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Já pensou todas as mulheres casadas que aqui estão? Sujeitai aos maridos como se estivesse sujeitando a Deus. Funciona, irmãos. Funciona. Não, hoje o feminismo está aí, direitos iguais, não é assim não. Isso é coisa de antigamente, não é de antigamente. Pecado foi pecado lá no Éden, é pecado até hoje, será pecado até Jesus voltar, irmão. O que era errado é errado, o que não... Existem algumas coisas que era maneira de se falar, era coisa que se observava sem ser, mas o que é. O que é. Nós não vivemos sobre o relativismo. Existem coisas relativas, mas a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. Ela é absoluta. O relativismo não entra em relação à verdade. Verdade, ela é verdade. Então, que as mulheres de hoje aprendam o que tiver nesse texto. E que os maridos aprendam o que tiver nesses textos, e que os filhos aprendam o que tiver nesses textos, e os pais em relação aos filhos. Deixa eu correr. Porque o marido é a cabeça da mulher. Manda em mim não. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. É a comparação, irmãos. Na igreja não é comparado com a noiva, é comparado com a noiva. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, sujeitas a seu marido. As mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. É lindo a submissão, irmão. Submissão é uma palavra muito interessante. Submissão não é pejorativo. Aparentemente parece soar pejorativo. Submissão é submissa. Ah, sou submissa. Não sou capaz para ninguém estar me pisando. Não, submissão não é para estar pisando. Você tem uma missão e alguém vai te auxiliar nessa missão. O marido tem a missão de conduzir o lar, de prover tudo para o lar, e a mulher tem a obrigação de conduzir, ajudar nessa missão. É lindo, é lindo, é lindo. Um pedreiro trabalha sem servente? Não trabalha. O servente pedreiro, o ajudante pedreiro, ele é tão importante quanto o pedreiro. Não tem como o pedreiro trabalhar sozinho, não presta, não funciona, não dá certo. Então, para entender, o pedreiro seria uma submissão, o ajudante do pedreiro, uma submissão do pedreiro. Submissa ao pedreiro, para ajudar naquela missão. É submissão, para ajudar. Então o marido tem o dever de prover as coisas para o lar. Isso é dever do marido. E a mulher tem a sua ajuda na missão. E o marido, em contrapartida, ajuda também na mulher em casa. Isso é a Bíblia que ensina, irmão. Não é eu que estou falando, não é de mim, é a Bíblia que diz. E o marido, versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, quantos maridos tem aqui? Olha aqui a responsabilidade nossa. Vós, marido, amai vossas mulheres, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja.
Igual Cristo amou a igreja. Não é para amar diferente, não. Aleluia, glória a Deus. Cristo se entregou pela igreja. E nós devemos nos entregar pela nossa esposa. Aleluia, glória a Deus. Minha esposa está aí. Eu posso falar isso com propriedade. Ela está aqui porque Deus curou ela do câncer. Vocês sabem disso, né? E hoje nós íamos saindo para vir para cá. Ela estava calçando a sandália. Aí eu falei, precisa de ajuda? Aí ela falou, não, acho que dá para casar. Às vezes eu tô só, já deixei ela abotoada, porque às vezes eu estou sozinha, já vesti a roupa para não amarrotar, para poder, então já... Aí eu peguei e falei, não, mas enquanto eu estiver com você, você tem eu para calçar a sua sandália. Aleluia, glória a Deus. Faz 33 anos, sempre que ela precisa, aí sai para a igreja, eu calço a sandália dela, abotou a sandália no pé dela. Aleluia, glória a Deus. É a minha função, a igreja, a Bíblia me ensina assim, eu tenho que agir assim. Mas não é contra a vontade, é contra gosto, não, irmãos. É prazeroso. Prazeroso o marido amar a esposa. Amar a esposa. É um dever que nós temos. Aleluia, glória a Deus. Porque tem muitos tipos de marido. Eu escrevi aqui 4 tipos de marido. Vê se você se encaixa em algum desses. Marido ditador. Aqui comigo é assim, eu falo e tem que ser assim. Não, irmão, não é assim. Não é assim. Ditadura não. Ditadura não funciona. Vocês sabem, sabemos disso. Tem o marido democrático. Democrático é o que fala demais, nós vamos ver isso aí e tal. Deixa, vamos, e não sai nada. Tem o marido teimoso. Tudo que a mulher fala, ele refuta. Porque ele acha que não pode ouvir a mulher. Acha que não pode ouvir a mulher. Tem o insensível. Tanto faz a água correr para cima como correr para baixo. Ele não se preocupa com a sua companheira. Ela, se está se arrumando, se não está, se está indo para a igreja, se não está, ele não se preocupa. O marido insensível. Ele não atinge a sensibilidade dele. Existe um marido silencioso. Aquele que não conversa, não dialoga. Eu tenho visto várias pessoas fazer esse tipo de reclamação. Que o marido não conversa. Ele chega em casa, vai para lá e é fechado e não dialoga com a esposa. O diálogo leva a qualquer lugar, irmãos. O marido não pode ser distante da esposa, de não conversar com a esposa. Tem que conversar. Eu tenho vezes que eu vou dormir meia-noite conversando. Conversa até espumar o canto da boca. Não pode o marido ser silencioso, não conversar. Tem que conversar com a esposa. Marido explosivo. Tem marido que... mas pelo amor de Deus, essa pia aí está florida, cheia de louça, copo, por que não lavaram isso aqui? Não, mas você chegou, deu tempo de ter lavado isso aqui. Explosivo. Marido explosivo. Tem marido crítico. Nada está bom. Pronto para criticar. Pronto para criticar. Tem marido brincalhão demais. Até nisso. Eu me encaixo quase nisso aí. Mas tem marido que brinca demais e não leva nada a sério. Tudo que fala para ele, é assim mesmo, tal, e não leva nada a sério. E tem o marido indeciso. E o ideal é que você busque o equilíbrio. Você não pode ser crítico demais, esporadicamente merecendo uma crítica deve ser feita. Você não pode ser explosivo, mas tem que ser austero, tem que ser firme. Você não pode ser conversar demais, ser silencioso, mas também não pode ser tagarela. Mas você não pode ser diplomático demais, que também não funciona. Quando eu casei, irmãos, dia 22 de junho de 1985, às 10 horas e 45 minutos da manhã, que já foram 33 anos, eu falei assim, meu casamento vai ser o melhor do mundo. Porque tudo que nós vamos falar, eu vou falar com a Dissé, vou falar, nós vamos ver como é que vai ficar e tal. Querendo usar diplomacia. Não funcionou, irmão. Não funcionou, não deu certo. Aí eu falei, pensei comigo, eu vou ser ditador agora. O que eu falar vai ter que prevalecer. Aí tinha que matar.
não dá. É italiano tem o sangue forte, né? Opinião forte. E não funcionou também. Eu falei, então, isso eu pensava comigo. Eu não dizia para ela, eu pensava comigo. Isso no primeiro ano de casado. Eu vou fazer assim, eu vou deixar tudo que ela fazer prevalecer. Mas aí eu ia ficar doente, porque eu não concordava com um monte de coisa, também não dava certo. Chegamos ao ponto de querer separar. Eu era professor da escola dominical, nós cantávamos no coral, eu cantava no coral, ela cantava no coral, era ela aluna minha na escola dominical, mas chegamos do jeito que quando foi um dia, a Denise, a minha filha, que tem vários aqui que conhecem ela, tinha 1 ano e meio, falei, disse ela, não dá mais, a gente não combina, nosso gênero é muito diferente, não vai dar certo, e eu não aguento mais. E ela chorando, e estava nessa labuta, já era 1h da manhã. Aleluia. Deus vê tudo, irmãos. Jovens, Deus vê tudo. Todas as coisas são nuas e patentes diante dos olhos de Deus, irmãos Zagueia. Tudo. Nesse momento, Deus está lá no trono da graça, olhando aqui, vendo vocês assentados aqui, vendo a gente falando das coisas dele. Deus está contemplando isso. Aleluia. Glória a Deus. E o diabo também. E o diabo está falando, amanhã eu arranco tudo isso do coração dele, da memória. Amanhã, o cara quem é marido crítico aqui vai chegar em casa criticando, quem é explosivo vai chegar em casa bravo, quem é silencioso não conversa, amanhã continua do mesmo jeito sem conversar, porque eu vou arrancar isso da mente desses que estão ouvindo. O diabo está pensando assim. E vocês sabendo disso, não deixem ele arrancar, tá? Aleluia, glória a Deus. Era 1h30 da manhã, estava dando uma chuvinha lá em São Paulo, nós morávamos em São Paulo. Frio, garoando, bateram palma lá no portão. Eu morava numa casinha de fundo e o portão era assim. Bateram palma lá no portão. Quando eu me assei, disse, um irmão lá no portão, alguém no portão. Eu olhei, quem está aí? É irmão Eliezer. Opa, senhor irmão Eliezer, tudo bem? Vamos chegar. Aí eu falei, mas o que traz aqui essa hora? Delbante, você precisa falar comigo? Eu falei, não, está tudo bem. Eu falei, está tudo bem. A Célia estava chorando lá dentro de casa. Aí eu falei, está tudo bem. Ele pegou e falou, não está tudo bem. Eu falei, por que você sabe? Ele falou, eu estava chegando na minha casa. Uma voz falou para mim, vai na casa do Delbante. Aleluia! Irmãos, é muito forte. Deus sabe o nosso nome. Ele sabe o nosso nome. Deus falou para o irmão Eliezer, ele não sabia de nada que estava se passando com a gente. Quando ele falou assim, me desmontou todinho. Eu falei, entra Eliezer, preciso falar com... Quando ele ouviu, eu disse, ai, o que você está chorando? Aí eu falei, ele falou, não pode. Aí leu uns textos desse texto que eu estou lendo aqui. Há 33 anos atrás, ele leu esse texto, pediu que eu ajoelhasse na beira da cama, por cima da nossa nenê, e nós ajoelhamos ali, oramos juntos, nos abraçamos, nos perdoamos, e hoje já foram 33 anos. Aleluia, glória a Deus. Deus é vivo, nós servimos um Deus que age, irmãos, um Deus que atua, não é um Deus qualquer. Nós servimos um Deus que está aí para nos ajudar. Vamos correr que a hora já está mandando parar, Jesus. Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Sim, senhor, meu senhor. A mulher reverencie o marido, e o marido ame a esposa. Que coisa linda essa reciprocidade. Essa reciprocidade é linda, mas às vezes, por causa dos feminismos, os movimentos feministas que são feitos aí fora, e a mídia divulga, as irmãs querem comprar essa ideia. Mas não funciona, irmãos. Nós devemos ir pelo que a Bíblia nos ensina, Capítulo 6, verso 1. Vós, filhos... Todo mundo aqui é filho. A gente às vezes pensa que filho é só os filhos da gente. Não, né? Eu não sou filho, filho é só... Não, todos nós somos filhos. Nem todas as mulheres que estão aqui são mães, mas todas são filhas. Nem todos os homens que estão aqui são pais, mas todos são filhos. Então nós somos filhos enquanto nosso pai viver e nós vivermos. Nós temos nossos filhos, nós somos filhos. Vós, filhos, sede obediente a vosso pai no Senhor, porque isso é justo. Obediente a vosso pai no Senhor. Entenda. Às vezes, se o pai pedir para o filho fazer uma coisa errada, não, eu vou obedecer porque é meu pai. Não, pode desobedecer seu pai. Se o pastor pedir para fazer uma coisa errada, pode desobedecer o pastor. Porque senão vai você e o pastor para o inferno. A Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova.
Ambos cairão na cova. E a Bíblia fala muito de sacerdote que ensinava errado o povo. A Bíblia fala muito, muito forte contra isso. Ai de vós. Então, não, eu tenho que obedecer. Se está errado, está errado. Então, irmãos, está ensinando os filhos a desobedecer aos pais? Sim, se os pais estiverem pedindo para ele fazer uma coisa que não é de Deus e o filho sabe que está errado, isso não é por apenas achar que está errado, não. Tem que realmente você saber que está errado, biblicamente falando. Então, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Irmãos, o filho que não honra pai e mãe, ele não vai muito longe. Essa semana morreu 3 meninos ali que os polícias mataram. Um era amigo nosso. Amigo não, trabalhou lá na loja com a gente, trabalhava lá. Dei tanto conselho para aquele menino, não sei se algum de vocês que conhece o Marquinhos, dei tanto conselho para aquele menino, e ele não falava que ia, chamava ele para ir na igreja. Todos que trabalhavam eu chamo para vir na igreja. De vez em quando, vocês lembram que eu levo gente lá na igreja, lá da loja, né? E ele nunca quis ir na igreja, e quando foi essa semana, mataram ele. A mãe dele chorava, a mãe dele. Então, o filho que desobedece a mãe, que desobedece o pai, ouçam vocês, tá? Crianças, ouçam isso. Filho que desobedece pai, desobedece mãe, não vai bem. É fato. Isso é fato. Isso é fato. Você tem que honrar pai e mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. A Bíblia é clara, irmãos. Você não precisa enfeitar pavão, não. Tem pessoas que vai pregar no púlpito, faz um estardalhaço, um salseiro, derruba gente, grita e que não sei o que lá. Não, irmão, não precisa disso. Bíblia não é para isso. Púlpito não é para isso. Púlpito, igreja também, tem gente que fica no púlpito da igreja prometendo bênção. Vem aqui receber a sua bênção, porque não sei o que. Irmão, aqui não tem um monte de bênção para ninguém vir buscar bênção aqui, não. É conversa. Não tem bênção. Você vem na igreja, sempre foi e sempre será. Culto, igreja, é para você vir trazer. Sempre foi. Você vem na igreja levar a sua adoração, agradecer a Deus por que Ele fez para você, levar a sua oferta. É assim que a Bíblia ensina. Leva a sua oferta, leva o seu culto, agradece a Deus, adora Ele e volta para sua casa. Em contrapartida, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Mas não existe um monte de bênção. Vem aqui buscar a sua bênção. E tem até um hino que diz: eu não saio daqui enquanto a bênção não chegar. A bênção não chega e ele sai, né? É mentiroso quem canta aquele hino na maioria das vezes. Porque não sai daqui se a bênção não chegar. E a bênção não chega e ele sai. Tem que ficar lá até a bênção chegar, né? Então, não existe isso. Quando você aceita, você se propõe a servir a Deus, você não vai ter um mar de rosa na sua frente, não. Eu disse um dia ali no Premei, e alguém até ficou meio assim: quando a gente aceita Jesus, você ganha um kit sofrimento de brinde. Vai um kit sofrimento. Mas, irmão, então não compensa aceitar Jesus. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Ele prometeu recompensar vida, com a vida eterna. Mas ele disse, foi assim: no mundo tereis aflição. Foi Jesus que disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui não existe um monte de bênção para você vir buscar a tua bênção. Você vem adorar a Deus e Ele te abençoa. Aleluia, glória a Deus. Você vai servir a Deus sabendo que tem que ter uma vida de abstinência. A vida do cristão é uma vida de abstinência. A gente não pode isso, não pode aquilo, não pode... E não pode mesmo. E não pode mesmo se quiser morar no céu. Vocês cantaram que para morar no céu tem que ser santo. A palavra santo quer dizer separado. Separado do pecado, separado do mundo. E para entrar no céu tem que ser separado do mundo mesmo. Então, a vida de cristão é uma vida de abstinência. E o pecado, aparentemente, ele é muito bom. É muito bom. A Bíblia diz que há pratos que parecem deliciosos, mas o fim dele, há caminhos que ao homem parece delicioso, mas o fim é caminho de morte. Então você olha, o pecado ele é muito atraente. Ele é muito atraente. Só que o fim é triste. Então a vida do cristão é prazerosa porque você serve a Deus com alegria. Aleluia. Não tem coisa mais gostosa você cantar um hino de adoração a Deus, né? Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim. Olha que gostoso, que delícia. Aleluia. Eu trabalho o dia inteiro e chego em casa ainda antes de dormir, canto vários hinos. É gostoso isso. Então,
Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Tem pais que falam assim: eu posso falar isso que você é meu filho, eu posso gritar com você. Não. Ué, daí? Você é meu filho, você é meu pai, e eu sou seu filho. O respeito tem que ser recíproco, tem que ser mútuo, tem que ser mútuo. Gritar não é sinal de autoridade, é sinal de falta de autoridade, quando alguém grita com alguém. Bater na mesa, eu já falei, não é sinal de autoridade, é sinal de falta de autoridade. Quando você tem autoridade, não vou falar mais. Ele ouve. Para com isso, não sei o que lá. Não, mas que a senhora também, mãe. Não, mas que você, não sei o que lá. E fica aquela gritaria. Um grita para lá, a mãe grita para cá. Então, a Bíblia nos ensina: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Porque a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor e a palavra bruta provoca a ira. Então, o menino às vezes está até mais ou menos. O pai chega gritando com ele, toda a ação tem uma reação. Toda ação provoca uma reação. Isso é óbvio, é óbvio. Então, vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e na admoestação do Senhor. Criar os filhos na doutrina. Irmãos, criar os filhos na doutrina hoje está difícil, né? Difícil. Mas a Bíblia está aqui. A Bíblia está aqui. E você pode mostrar a Bíblia para o seu filho e ensinar que é assim que a Bíblia nos ensina. Nós não dispomos de mais tempo, senão ia discorrer um pouco mais, nós não dispomos, mas o recado de Deus nesta noite foi isso. Foi meio rápido, porque o tempo urge, mas o recado de Deus é esse. Irmãs, não tenha vergonha de ser submissa ao marido. Não, é bonito, é tão gostoso. O marido, eu queria que vocês fossem marido, para vocês verem como é gostoso. Quando, não é? Não é. Eu queria que vocês fossem marido, só para vocês verem como é que é gostoso quando a mulher é submissa, não no sentido pejorativo, no sentido de auxiliar na missão, auxiliar na missão. E também as mulheres, eu não sou mulher, nem queria ser, mas imagino que vocês possam sentir muito bacana quando é amada pelo marido, não é verdade? Amada pelo marido. Eu não gosto muito do negócio que existe, por um tal de encontro de casais. Casado para sempre, cola lá no carro, desenha um coração. Isso é marmelada, viu? Isso é marmelada. Não precisa sair gritando aí fora, na rua, pregar no carro, amarrar bexiga no carro, desenhar um coração no carro. Meu casamento está blindado. Conversa, rapaz. Em casa, vamos ver lá como é que está sendo. Vamos ver lá como é que está sendo em casa, você entendeu? Então, quando se faz negócio de encontro de casais aí, que eu não gosto, mas tem quem vai, tem muito assim, falando muito da parte sentimental, fala muito da parte sexual do casal, fala muito nessa área. E isso caminha muito para você trabalhar mais esse lado seu, trabalhar mais esse lado. E precisa muito cuidado com isso. Precisa muito cuidado com isso, porque isso não é tudo, é um complemento, mas não é tudo. Isso é imprescindível, mas não é tudo. Então, existe o contexto da santidade, de buscar a Bíblia. Você buscando a Bíblia, essas outras coisas, elas vêm automaticamente. Automaticamente. O casal não pode, vocês que casarão amanhã, vocês vão saber disso. Amanhã que eu digo, no amanhã. É uma figura de linguagem, ok? Uma catacrese, pode ser? Então, vocês que casarão amanhã, vocês vão saber disso. Não adianta casar só pensando nessa parte sentimental, como diz o ditado aí, casa com um gatinho e vive toda arranhada, né? Casa com pão e morre de fome. Então tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado, é verdade. Primeira coisa que você tem que ver é se o caboclo é crente, se é um servo de Deus. Eu conheci um rapaz por nome Jonathan Júnior. Eu tinha meio medo nessa área, era um negócio assim meio medroso. Aí quando foi um dia, chamaram eu para dar uma palavra sobre namoro, noivado e casamento, lá na Agrário Cavalcante. Aí eu fui lá na Agrário Cavalcante e esse rapaz estava lá.
Aí nós falamos sobre isso, sobre a santidade, sobre que o rapaz tem que namorar mesmo, tem que casar. É muito ruim jovem ficar solteiro na igreja. É muito ruim, tem que namorar, tem que casar. Não pode namorar e não casar, não. Namoro, noivado e casamento. O que é namoro? Conhecer a pessoa com quem você vai casar. Conhecer a pessoa. Porque antes, tem uma igreja aqui em Altamira, que eu não gosto de falar de igreja de ninguém, que ela proíbe namorar. Ela tem que cortejar. Cortejar é o sistema deles lá na igreja, a igreja Ágape, muitos aqui conhecem. Lá não pode namorar, tem que cortejar. Eu conheço a moça, tem que falar com os pais dela, mas não conversar com ela, não ficar com ela só. Não tem como você conhecer a pessoa. Você tem que namorar. Aí você namora, conhece a pessoa. Dá para casar? Dá. Vamos ficar noivo. Ficou noivo? Vai preparar para o casamento. Durante o noivado é a preparação para o casamento. É comprar os móveis, ver o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Ficou noivo, bom, eu vou ficar noivo, aí nós marcamos o nosso casamento para tal tipo, mais ou menos assim. Aí ficou noivo, durante o noivado, fez a preparação, deu para casar, casa e vai ver felizes para sempre. É assim que funciona. E eu falei para o Júnior isso, e o Júnior hoje está aqui, a menininha dele correndo aí, que coisa linda, né? Bacana. Então, é assim, irmãos, nós temos que buscar a parte espiritual, a santidade. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa outra parte é imprescindível, é importante. Nós não vamos entrar aqui que o tempo não dá, mas é isso aí. O recado dos maridos: amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. É lindo isso. Vós mulheres, seja em tudo. Em tudo. Vós, assim também as mulheres, sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está dado o recado de Deus aqui nesta noite. Bem singelo, bem sucinto e sintético, porém objetivo. A gente não precisa fazer estardalhaço, mas os irmãos entenderam. Amanhã, se tiver algum marido que não está enquadrado nisso aqui, procure estar. Se tiver alguma irmã que não gosta de ser submissa, não, comigo não é assim não, isso é conversa. Esse é do tempo dos agais. Não, irmão, isso é para hoje. Era antiga. A mulher desobediente não funciona. A Eva deu uma pisada na bola lá no início. A Eva, quando Deus fez o Adão, colocou ele no jardim, pediu que ele trabalhasse, cuidasse do jardim, etc e tal. Ele não tinha feito a Eva ainda. Aí Adão estava lá no jardim trabalhando, suado. Aí a Eva, Deus falou: não é bom que eu vou fazer uma mulher. Fez a Eva. A abençoada, quando Deus fez, falou que ela seja submissa a ele, ajudasse ele na missão. Ela tinha que trabalhar junto com ele no jardim, buscando uma aguinha para ele regar, trazer a enxada para regar, ajudar a tirar aquelas folhinhas secas das plantas lá do jardim. Era o serviço do Adão. E a Eva tinha que ajudar ele. Só que a Eva, em vez de estar lá com ele, saiu andando lá para os matos, para lá, conversando, aiando, aquelas coisas bonitas, e largou o Adão sozinho lá. Foi fazer amizade com quem? Com a cobra. Encontrou a cobra e vai conversar com a cobra. Irmãos, aí a Eva, se ela estivesse lá ajudando o Adão, não tinha acontecido isso, mas ela saiu zanzando para lá no jardim, encontrou a cobra. Aí a cobra: oi, como é que foi que Deus falou para vocês? Não comer de toda... Não, disse: nós pode comer, só não pode comer da árvore lá, porque no dia que nós comer certamente morrer. Morre nada. Conversa de Deus, morre não. Aí, aqui, pode comer. E ela, vendo que a fruta era boa para se comer, tomou da fruta e comeu e levou para o Adão. Olha, a submissão como custa caro. Ela podia ter até pego a fruta e chegar lá: Adão, encontrei uma serpente ali e ela falou que nós pode comer sim. Aí Adão ia falar: ele é o cabeça. Ele ia falar: não foi assim que Deus disse. Deus disse que nós não podíamos comer dessa fruta, que eu digo que comemos certamente morreremos. Então nós não vamos comer. Ainda bem, quase que eu comi, viu? Mas já que você me orientou, nós não vamos comer. Seria assim. Mas ela pegou lá, comeu e trouxe para o Adão, pegou o coitado no contrapé. Aí: Adão, é gostoso, come. Então, e ele tá... Vê a precipitação? Então, desde o início, irmãos, a falta de submissão custa muito caro. A Eva pisou lá na bola, lá atrás, e isso custou muito caro. Aí, pelo pecado, entrou a morte no mundo. E depois teve que Jesus morrer, teve que tudo isso por conta daquilo lá. Quando ela morreu, que eles viram que estavam nus,
Quando Deus foi falar com Adão, na virada do dia que Deus ia falar com Adão, quando Deus chegou lá, que Adão já estava escondido. E Deus vendo Adão, mas igual quando um pai brinca com uma criança. Adão, cadê você, Adão? E a gente está vendo Adão ali. Ô, mestre, eu estou aqui, me escondi. Mas quem te mostrou que você estava nu? Ah, a mulher que você me deu foi culpar a mulher. Me deu da fruta que vocês não eram para comer, eu comi. Mas mulher, porque você vê, a cobra me deu, falou que eu podia comer. Deus fosse falar com a cobra, agora fala, foi o sapo, né? Vai transferindo culpas, né? Todo mundo transfere a culpa. Então, Deus viu que o homem estava nu, o homem e a mulher. Eles cozeram avental de folha de figueira, fizeram avental para si, para cobrir as vergonhas. Só que, ingênuo, fizeram avental de folha verde. O sol bateu e enrolou as folhas, ficou nu do mesmo jeito. Ficou nu do mesmo jeito. Deus pegou e matou um cordeiro. E da pele do cordeiro fez roupa para ele. Aquele cordeiro já apontava para o cordeiro que morreu na cruz do Calvário. Quando Jesus foi ser batizado no Rio Jordão, João Batista olhou e disse, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Então aquela morte lá já foi por causa da desobediência da Eva e do Adão consequentemente, né? Então custa muito caro. Uma desobediência, uma insubmissão custa muito caro. Por que às vezes tem marido, a gente vê a história aí que marido mata mulher, mulher mata marido, se enforca, tudo é uma desavença. E o diabo dá risada, porque essa é a função dele. Essa é a função dele. Então, irmãos, entenderam o recado de Deus nessa noite? Que Deus possa falar mais forte nos nossos corações. Amém, Jesus.